Eu quero que você entenda o que é uma média, quais os tipos de média e, inclusive, como diferenciar essas várias médias. Meu Deus, Adriano, várias médias, como assim? Não existe uma média só não, somar e dividir, como todo mundo fala por aí às vezes. Adriano, tem mais médias? Tem mais médias e eu vou te mostrar todas elas e te ensinar a diferenciar uma da outra. Conteúdo muito importante, cai muito nas provas e o Enem, nesse caso, é a prova que mais cobra esse conteúdo, mas cai pelo Brasil todo. Vamos lá então? Vamos entender as nossas médias, os tipos de médias, como elas são, como diferenciar uma da outra, mas a primeira coisa importante é entender o quê? A definição de uma média. Não vai adiantar você saber só diferenciar uma média da outra se primeiro você não consegue entender o que é uma média. Afinal de contas, o que é a bendita da média? O que esse número representa dentro de um contexto geral? Vamos entender então? Olha só a definição de uma média. Média, uma média, não falei ainda de qual média, uma média de uma lista numérica é o quê? Valor. Ou seja, a média é um número. Tá, Adri, mas esse número ele faz o quê? No meu contexto, na minha história, na minha questão do vestibular. Ele é um número que pode substituir os outros elementos da lista, só que sem alterar a característica desta lista. Como assim? É um número que você vai trocar pelos outros números que estão ali, só que ele mantém a mesma característica. Eu sempre gosto de ensinar assim para o meu aluno, dizer o que para ele, vou dizer aqui para você também. Que é o quê? É o número que você vai trocar pelos outros e dar na mesma. Adri, como assim dar na mesma? O que é esse negócio de dar na mesma? Ou seja, eu troco números diferentes por um mesmo número e ele mantém a característica que está envolvida ali. Você quer entender um pouco melhor? Vou pegar uma coisa então que se você não está vivendo, mas já viveu. E talvez nesse momento você está vivendo isso. Não sei qual é a época que você está vendo essa aula, mas pode ser que você acabou de receber ou vai receber o boletim escolar. Meu Deus, Adriano, o boletim da escola. Vem lá com primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre ou primeiro, segundo, terceiro, dependendo de cada maneira, de cada escola, como que é feito. E aí eu peguei uma matéria, a mais importante, a boa, a top, que é matemática. Claro, teriam outras matérias ali também. Aí você tá lá, primeiro bimestre, matemática, talvez escola nova, talvez uma escola que você já estuda há muito tempo, professor novo, meu Deus, e agora? Aí foi lá, fez as provas, fez trabalho, primeiro bimestre, tirou 6. Meu Deus, não começou mal. Primeira prova do ano, né? Primeiro trabalhinho do ano, de repente um professor que cobra diferente, você não estava muito preparado, tá tudo bem. Mas aí você foi lá e fez o quê? Estudou. Ralou, estudou, conseguiu melhorar a nota e agora foi para 8. Ufa, já deu uma melhorada. Aí no que deu uma melhorada, o que você faz? Dá aquela relaxadinha, já melhorou, já tô indo bem, tô na média, depende da média de cada escola, deu uma relaxadinha e no terceiro bimestre você tirou 5. Oh meu Deus do céu. Isso aqui é muito legal porque eu lembro que na época que eu entregava o boletim para os meus alunos, às vezes eu entregava o boletim do terceiro bimestre e já vinham as 3 notas. E o espaço do quarto bimestre estava o quê? Vazio, estava em branco. E é engraçado, né? Eu ia entregando os boletins, quando eu estava voltando na sala de aula, eu já via alunos colocando a lápis. Tá se identificando com isso? Colocando a lápis aqui o quê? Um número. Que era quanto ele precisava tirar para que conseguisse não ficar de recuperação. É ou não é? Faz sentido o que eu falei? Adriano, aí agora chega aqui, vamos aprender aula de médias. Eu não sei calcular média, eu não consigo. Mas lá na época sabia. E é muito engraçado, né? Às vezes o aluno coloca aqui o quê? 1, 2, opa, tá quase passado, tá tranquilo. Às vezes coloca 6, 7, opa, vai ter que estudar um pouquinho mais para garantir que vai passar. Às vezes coloca 14, 16, 18. Aí a situação está um pouco complicada, mas cada caso é um caso. E nesse caso aqui, nesse aluno, ele tirou uma nota 9, deu uma recuperada, estudou bastante, conseguiu tirar 9. Agora vamos entender como é que funciona esse passar ou não de ano na escola. Adriano, eu vou pegar e vou somar, né? 6 mais 8 mais 5 mais 9. E eu vou ver quanto foi acumulado de pontos para ver se é a quantidade suficiente, dependendo da escola que você estuda ou estudou, para conseguir passar direto. Ok? Vamos ver então. Nesse caso, 6 mais 8 mais 5 mais 9 vai dar o quê? 28. Ou seja, tirando notas diferentes, eu consegui acumular, somar 28 pontos.
Aí a pergunta que você se faz é assim: poxa, ao invés de tirar uma nota baixa, conseguir melhorar, baixou bastante, aí melhora de novo, poxa, tá totalmente desregulado isso aí. E se eu tivesse tirado uma única nota? Se eu conseguisse trocar estes números por um único valor, para que todo bimestre eu tivesse tirado a mesma nota, como é que será que seria? Só que o detalhe é, eu vou trocar estes números por um único número, de tal maneira que este 28, que é a soma, continue sendo o mesmo. Bom, se eu quero encontrar 4 números iguais, que quando somados dê 28, basta para encontrar esse número, pegar o 28 e dividir por 4. Ué, são 4 números iguais, tem que somar 28, 28 dividido por 4. Isso vai dar quanto? 7. Ou seja, se eu tirasse 7, 7, 7, 7, seria a mesma coisa em acúmulo de pontos que tirar 6, 8, 5 e 9. Claro, não é a mesma situação, mas Adri, para efeito de nota, passei ou não passei, eu vou acumular os mesmos 28 pontos, que nesse caso, para a grande maioria das escolas, 7 é a média, tá passado, tá legal. Você entendeu? A média é o número que substitui os outros números sem alterar a característica da minha sequência. Eu posso trocar esses números por um único, desde que eu não altere a soma. Só que qual é o grande detalhe? O grande detalhe é que uma questão no vestibular, às vezes, não fala assim para você: calcule a média aritmética, calcule a média geométrica. Ele fala o quê? Dada a historinha, um aluno. Qual é a média? E é você que vai ter que o quê? Entender a característica do que está envolvido ali. Então, em cada questão, em cada média, em cada exemplo, eu vou te mostrar qual é a característica que está envolvida e, dependendo dela, qual é a média que você vai calcular. Deu para entender? Então, olha só, esse 7, ele nada mais é que a média que nós vamos utilizar. Adriano, e essa média que é o 7? Que o número que substitui os outros números sem alterar, nesse caso, a soma, onde a soma é a característica da minha sequência. Esse 7 é a média. E o que você colocou aqui? Um X com uma barrinha? Tá falhado ali? Não. Essa é a simbologia de média, que nada mais é que uma variável com uma barrinha ali em cima. Uma simbologia que vai aparecer em outras questões, em outros momentos, toda vez que eu falar de média. Pegou bem? Você entendeu o que é média? Com um exemplo prático do dia a dia que você está vivendo ou talvez até o que? Viveu na sua vida escolar em algum momento, ver um boletim e ter que calcular a média, ver quanto que vai faltar para conseguir passar direto ou não. Pegou legal?